Louvado seja Deus em tudo que Ele nos concede. Mas, meu querido e minha querida, também bendito seja aquele que crê, que busca em Deus nos seus caminhos. Bom dia, Pai de Cristo, com muita paz e muita alegria. Meu querido e minha querida, meus queridos e minhas queridas, agora nesse momento, 7 horas e 41 minutos do dia 16 de 8 de 2026. 23 graus nesse momento. Eu sou o Batatinha, estou falando de Uberlândia, Minas Gerais, com muita paz, com muita alegria. Meus queridos, hoje eu vou trazer para vocês essa parte mais ou menos aqui. Louvado seja o Pai por tudo que nos concede, que nos deu, nos deixou aqui na terra. Mas também bendito seja aqueles que crê e que buscam a verdade no seu santo nome. Então, meu querido, com muita paz e alegria, vamos começando aqui, mas eu não vou deixar de recordar algumas coisas dos vídeos de ontem e antes de ontem, porque quando Deus nos concede a sabedoria de sabermos que nós devemos estar com Ele em todos os momentos, é onde nós talvez não separamos o Deus Criador do mundo pelo Deus criado no mundo. Os deuses criados no mundo, meu querido e minha querida, é aqueles que nós levamos ali através da idolatria e outras coisas que são criados aqui na terra e não criados por Deus. Mas primeiramente vamos agradecer nessa parte aqui, meu querido. Está faltando um vídeo aqui, um papel. Vê se você acha esse papel aqui ou outro desse aqui, ó. Aqui ou aqui? Não. Vê aqui também, está aqui. Achou? Então, meus queridos e minhas queridas, vamos começando pelas coisas que Deus nos concedeu, deixou para nós, e nós, aqui na terra, modificamos tudo. Mas, na realidade, a verdadeira trilha, o verdadeiro caminho é o que Deus nos deixou. Mas nós mudamos, muitas das vezes, pelas coisas que são feitas aqui na terra. Eu vou mostrar para vocês aqui uma foto. Essa foto foi feita pelo IA, mas ela é verdadeira, não tem nada aqui que seja mentira. Olha aqui para vocês verem uma coisa. Os alimentos saudáveis à saúde. Vocês veem o que tem aqui, ó. Eu vou falar para vocês aqui, ó. Tudo aqui é natural. Tudo aqui, até o suco, é natural. Então, na realidade, vocês vejam que se nós se alimentássemos desses alimentos puros, a nossa saúde era outra. Mas agora vamos saindo aqui do que Deus deixou, que foi modificado. Tudo a mesma coisa, mas modificado, gerado com alguns produtos que foram criados da face da terra, e foram modificando e fazendo novas composições, que são esses aqui, ó. Esse aqui é verdade. Disso aqui, meus queridos, eu não como quase nada disso aqui, porque eu comer me faz mal. Então, isso aqui são os produtos, os mesmos desse daqui, mas só que aqui eles são industrializados. Mas como tem propagandas bonita, as pessoas deixam de buscar o que Deus nos deixou lá, que é puro, e vão pelos que são construídos, ou seja, renovado, modificado, transgênico e outras coisas, palavras diferentes, porque tem propaganda bonita, isso e aquilo, e vira as coisas boas. Então, na realidade, meu querido e minha querida, vamos buscando aqui. Deus nos deu tudo perfeito, deixou tudo perfeito. Mas, meus queridos, quando nós se desligamos de Deus, é onde nós pegamos as trilhas erradas. Aí a pessoa chega e fala, Batatinha, se Deus é por mim, quem será contra mim? Meu querido, não pense você que se você pede a Deus, ninguém vai te tentar. O próprio Jesus era fiel a Deus, mas ele era tentado. Então, quando você me fala, se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu falo direto para a pessoa, o mal. O mal, ele reina em todos os lugares. Então, quando você acha que você está livre de tudo, o mal vem transformado em coisas diferentes.
Eu não sei se vocês lembram, mas aquele vídeo lá do Chapeuzinho Vermelho, que o lobo mau se vestia de vovó. Vocês lembram desse videozinho que tem? Vocês lembram? Não, todos conhecem esse vídeo. O lobo mau se vestia de vovó. Então, na realidade, meus queridos, eu vi um vídeo outro dia, um vidinho daquelas brincadeiras lá, pegaram um carneiro, mas aquilo é feito no IA também, mas é real. O cara foi entrar num lote lá, pular um muro lá, quando viu, estava um carneiro deitado, dormindo. O carneiro estava dormindo lá no chão, deu aquele carneirinho bonitinho, dormindo no chão. O cara pensou assim, eu vou roubar o carneiro. E pulou o muro, chegou, agarrou. Quando ele agarrou, era só a pele do carneiro por cima e debaixo estava um cachorro. E o cachorro voou atrás dele assim, ele pulou o muro, o cachorro catou, ele arrancou a calça dele desceu lá embaixo e ele caiu no muro do outro lado. Então, na realidade, meus queridos, não pense vocês que vocês têm poder para falar, eu entrego na mão de Deus, minha casa está entregue na mão de Deus, nada vai acontecer. Mas lembre-se vocês, lembre-se, quando você não lembra, mas você vai lembrar que eu vou te falar aqui agora. Quando Adão traiu a Deus, Deus falou, de agora em diante estás expulso daqui da minha morada, que era o Jardim de Éden, que Deus fez lá falou assim, uma cabana lá para ele, ou seja, um trem muito bonito, aquele jardim que deu no Jardim de Éden. Então, é igual essa que o povo constrói nas beiras das estradas, aqueles negócios que você como é que fala, que para o povo que vem viajando, passa ali, dorme ali, tem comida, tem tudo. Então, na realidade, mesmo assim, Adão foi expulso de lá. Aí ele falou, de agora em diante, viverás do suor do seu rosto. Então, todos nós somos obrigados a viver do suor do nosso rosto. Deus não vai intervir mais. Deus não ia trair Adão, faz isso, faz aquilo, vou te dar dinheiro, vou te dar isso aqui. Não, meus queridos. Nós temos que saber separar a parte material da parte espiritual. Me dá essa foto aí, por favor. Obrigado. Olha aqui para vocês verem. Aí os homens fazem as mudanças das coisas. E na realidade, vocês conhecem isso aqui? Essa caricatura aqui é o Demóstenes. Aquela menina Ruth, ela foi vendida para esse rei que adorava o Demóstenes. Demóstenes era uma estátua muito mal feita, bonita lá para eles lá, aquele trem tudo doido, era notado ali. A Ruth, foi vendida lá e ela foi escolhida para ser, aí nos vídeos, meus queridos, não sei se é verdade não, ela ia para a fogueira, porque todo ano tinha que sacrificar uma criança, para aquela criancinha, aí ela ia subir para o céu, para Demóstenes, não sei se Demóstenes morava no céu, onde que era, só sei que ela ia para o Demóstenes e lá ela ia ter a vida eterna. Então, na realidade, meus queridos, quando a menina foi vendida para ele lá, aí o cara olhou lá, um velho lá, esse cara que está na foto aqui é o que era o monge dele lá, que organizava as coisas. E a Ruth, ela foi vendida. Ele olhou na hora, tudo normal. Mas quando foi para ela chegar lá, que você viu, tinha várias meninas que queriam ir no lugar dele. Elas iam morrer. Tem os depoimentos dela, os filmes, tem vários filmes com coisinhas diferentes. Ela ia morrer lá, ela ia ser jogada na corvara para Demóstenes salvar o povo, e todo ano tinha aquela festa lá que uma criança tinha que ser jogada na fogueira. Mas quando foram arrumar ela, que chegou lá, tinha uma mancha vermelha no braço dela aqui assim, e o corpo tinha que ser totalmente livre, não podia ter nada. Aí ela foi recusada e a outra veio correndo, eu que vou, ia morrer na fogueira. Mas aquilo, eles tinham aquela fé que aquele Demóstenes lá, aquele Deus, ia trazer ela, levar ela para a vida eterna e salvar todo mundo que estava ali. Era uma lavagem cerebral que as pessoas tinham. Então, na realidade, o que acontece? Quem que era Judite? Era filha da filha de Ló. Porque elas se coabitaram com o pai para não acabar a geração, e dali nasceu a Ruth. Aí casou com Moar, com um tal de Moar, lá, isso e aquilo, e surgiu a família.
ela é a bisavó do rei Davi, que veio daquele pessoal que era maldito, era amaldiçoado por Deus, porque ela veio daquela origem de demônios. Eles usavam demônios como fosse o Deus deles. Mas aí ela era a bisavó do rei Davi. Mas o rei Davi, ele não teve mãe. É um papel. Vê se acha aí o rei Davi. Quem era a mãe do rei Davi? Eu acho que está daí. Então, quem era a mãe do rei Davi? Tem a foto dela aí, de uma mulher. Então, na realidade, meus queridos e minhas queridas, vamos pegando aqui. O rei Davi era filho de uma mulher que tinha lá alguma coisa lá, um nome lá, isso e aquilo. Mas aqui, olha aqui para vocês verem. Quem era a mãe do rei Davi? A mãe do rei Davi não aparecia, era uma prostituta? Era uma adúltera? Então, na realidade, meus queridos, ela veio de uma família que era amaldiçoada. Então, Jesus veio da linhagem do rei Davi. Então, na realidade, vamos analisando as coisas bem, vamos voltando aqui novamente. Então, nós dividimos as coisas, nós esquecemos do Deus verdadeiro que fez o céu e a terra, de que nos deu tudo na vida, mas nós trocamos pelos deuses criados aqui na terra. Existe o Deus de Davi, de Jacó, de Moisés, daquele outro cara vou esquecer o nome aqui. Então, cada um rei daquele tinha um Deus. Por exemplo, o Deus de Abraão era aquele Deus que mandava invadir as terras. Mandou ele invadir a terra lá, isso e aquilo. Ele foi lá, acabou com todos os reinados. Acabou com tudo. Então, naqueles reinados que ele acabou com tudo, foi para libertar o seu irmão Ló, que estava lá naquela cidade ali, vizinhazinha ali com Sedoma, Gomorra e a Nínive, aonde foi o Jonas, que aquela cidade foi destruída também junto com o fogo. E dali, naquela fuga, existem coisas que são diferentes. Quando Abraão foi lá e buscou, olha lá, Abraão ou Arão ou Abrão. Vamos pegando aqui, que Abraão ele veio há 3.000 anos antes de Cristo. O outro seria Abrão ou Arão. Então, lá tem Abraão, tem um livro que fala que é Abraão. Abraão veio há 3.000 anos atrás, que Abraão não existia na Bíblia. Ele veio aparecer depois daquela confusão que Calvino, aqueles outros, aquele imperador Constantino, que mudaram a Bíblia, que começou a aparecer o Abraão, que ele não existia. Então foi criado os personagens e criado um Deus para cada um deles. Então quando ele foi lá e salvou o seu sobrinho Ló, ele trouxe ele de volta. Então quando Sedoma e Gomorra foi destruída, o rei, aqueles 5 reinados foram acabados. Então o Ló foi resgatado e voltou cá para outro lado. Ele não morreu lá, porque não tem jeito, que ele foi resgatado. Mas lá consta que ele morreu, ele se salvou, ele e as 2 filhas, e a esposa virou uma estátua de sal. Aí elas coabitaram com ele, mas não tem segmento, que em outro segmento tem as diferenças que ele foi resgatado de lá. Então, no outro dia, vocês vão lá, eu acho que em Deuteronômio parece, vocês vão lá, que tem um lugar lá que fala que no outro dia ele e Abraão, lá no outro alto da outra serra, olhando para lá a fumaça. Então, aí vem esse nascimento dessa menina que é contraditório, da Ruth, que nasceu e casou com Moab, criou os Moabitas e veio trazendo, mas o Moabita já era de um daqueles filhos de Jacó, das 12 tribos, que a tribo de Levi ficou sem nada. Os livros são contraditórios. Então nós esquecemos de adorar a Deus e vamos buscar esses livros aqui. Porque aqui consta que a mãe do rei Davi, ela poderia ser uma adúltera, ou o rei Davi não tem pai, porque não sabe quem que era o pai. Assim como o pai de Davi, que era o Jessé, ele saía nas senzala, ali, ele flutuava sobre aquelas escravas, mas a mulher dele também flutuava na senzala dos homens. Então não se sabe se
ele é filho da esposa legítima com um dos escravos, e também não se sabe se ela era filha do pai com as escravas. Então, na realidade, o rei Davi, ele não traz uma denominação certa. Aí nós pegamos e separamos o Deus que fez o céu e a terra e voltamos aqui para os deuses criados na terra. Então, meu querido e minha querida, louvado seja Deus que criou o céu e a terra, que nos deu a vida. E louvado seja aqueles que acreditam e buscam tudo em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Então, na realidade, vamos analisando, meus queridos. Quando nós esquecemos de Deus, é onde nós seguimos as coisas mundâneas aqui da terra. Aí eu mostrei para vocês a foto aqui. O nosso alimento, ele vem do que Deus deixou. O que Deus deixou na terra? Principal coisa foi, as principais coisas, duas coisas principais: a água e a terra. A água e a terra, aonde existe água e terra, brota vida nova. Ali brota o amor, brota a felicidade, brota tudo ali aonde existe água e terra. Nem as árvores elas conseguem viver se não tiver água e a terra. Então, na realidade, meus queridos, vamos pegando aqui agora outro assunto mais pesado que vocês não gostariam de saber, porque é muito polêmico. Vamos pegando aqui nessa parte aqui agora. Olha aqui, o que significa isso aqui? Vai sair essas fotos todinha, vai sair agora, esse vídeo não pode passar 30 minutos, viu? Fica vigiando, viu? Vai sair essas fotos aqui eu tirei de um ônibus capotado. Olha aqui, o ônibus está do ônibus por baixo, olha aqui. Vocês vão ver as fotos lá. Tem umas 10 ou 12 fotos, e algumas eu tirei porque mostra a empresa que fazia lá o turismo. Então eu não posso pôr. Essa foto aqui é de 2007, dia 24/1/2007. Então, esse pessoal, eles saíram lá de São Paulo e ia para uma romaria aqui pro lado de Recife, para esse meio aqui. Saiu o ônibus lotado de gente. Chegou aqui em Uberlândia, logo aqui a 2 quilômetros, 1,5 km da onde eu estou aqui agora. Eu ia passando de manhã cedo, deparei com esse ônibus tombado lá no meio do capim. Aí, sempre eu andava com a máquina fotográfica na mão, ou seja, junto comigo, e fotografei o ônibus. Isso aqui é uma peça do ônibus. Vocês veem o ônibus por baixo. Se tem condições de uma peça enferrujada dessa, um ônibus sair para ir para lá. Mas, aquela idolatria, aquela santa que eles iam fazer aqui, todo mundo devia estar com uma medalhinha dela, um texto, uma camisa com a foto, para ir para aquela romaria, para aquela santa, que ela ia valer eles, fazer tudo ali. Mas essa santa, será que tinha uns 2 ou 3 ali que não adorava ela? Ela foi, pegou e falou: vou matar vocês, porque vocês estão no meio dos meus filhos. Aí matou os filhos também? Analisa bem. Aí eu que sou aquele que deixei de cima e vou seguir por baixo, eu falo: Nossa Senhora, eu estava com a medalha dela, assim, na hora eu beijei a medalha, me salvei. E os outros não estavam com a medalha? Vamos entrar aqui 2 times em campo agora. Vamos entrar 2 times em campo. Você vai para um jogo, lá tem 50 mil pessoas naquele jogo. Aí, naquele jogo ali é uma final. Se deu o primeiro tempo 2-2, 0-0, 1-1, aí vai para a prorrogação. Aí tem que sair ali, se ficar novamente no empate, aí vem os pênaltis. Aí vai bater o pênalti até um ganhar, só ganha um. Mas aqueles jogadores que entraram ali, cada um tem o Deus. Ali é o Deus verdadeiro que eles buscam para eles. Mas o time A, quando entrou em campo, você vê que tem um jogador, vai lá, põe a mão na terra, beija a terra, faz o nome do pai. O outro também do outro lado fez a mesma coisa. Aí aquele resultado, o Deus falou: não, eu vou dar a vitória para esse de cá. Deus ajudou que nós ganhamos. E o outro, que orou a mesma coisa. Analisa bem, meus queridos. É a divisão que nós fazemos aqui na terra. Mas, quando Deus falou para Adão
viverás do teu suor. Lá em Mateus, no velório, sempre lá põe um texto bíblico, põe um versículo, alguma coisa. No dia que meu pai morreu, eu lembro direitinho, estava lá, de Mateus, o espírito voltará para Deus que os deu, e o corpo voltará à terra, ao pó de onde veio. Então, meus queridos, nós temos duas fases em nossa vida. Aquela foto que está dividida em duas, céu, terra e a sepultura. Acho que ela está aí. Ela está dividida em três partes. Tem eu no meio. Eu acho que ela está aí. Tá. Então, na realidade, são três partes. Não estou achando a foto para mostrar para vocês. Aqui, talvez ela está aqui, talvez. Ela está dividida em três fotos. Tem em cima o infinito, o corpo no... Então, na realidade, nós somos três partes. O infinito, a superfície e mais... Eu acho que... Será que ela não está aí, não? Ué. Eu vi ela aí agora, parece. Então, na realidade, eu queria mostrar a foto para vocês que eu fiz aqui, mas eu não estou achando ela aqui não. Aqui, tá, não? Essa aqui é onde eu trabalhei. É. Eu só pus aí. Eu não achei a foto aqui não. Mas então eu dividi a foto em três partes. A subida, a estabilidade superficial e a descida. A descida é onde nós descemos. O corpo voltará ao pó. O espírito voltará a Deus. Mas então, na realidade, meu querido e minha querida, se nós pegarmos e formos olhar, tem uma divisão que os homens fizeram aqui, eles dividiram o corpo em duas partes ou três partes. Eles dividiram o espírito, a alma e a matéria. Então, aí fala, o espírito domina as coisas aqui da terra e a alma é a essência do Pai. Mas eu vi uma reportagem de uma menina que fizeram ela fazer um vídeo, e aí a menina já trocou tudo. Aí ela já trocou que a alma fica aqui na terra e o espírito que é a essência do Pai. Ela trocou de um para o outro, do outro para um. Não sei como é que fala a palavra certa. Nos pessoal lá que trabalha com isso, os grandes religiosos, ele falou que o espírito fica na terra e a alma só para o céu. Aí a outra reportagem que uma menina de uma igreja fez, ela já trocou. O espírito vai para o céu e a alma fica na terra. Mas então a grande diferença é que ninguém de nós sabemos aonde que está. Falta só 7 minutos, viu, cara? Então nós não sabemos aonde que está a verdade. Aí nós pegamos, esquecemos de Deus e voltamos para a terra. Aqui na terra é onde nós pegamos, esquecemos que Deus existe. Aqui Deus existe na face da terra e em outros lugares. Deixa eu ver se eu acho outro papel aqui. Em outros lugares Deus existe. Mas o Deus verdadeiro, ele não está sobre nós toda hora. Você viu essa outra foto aqui ali? Está aí essa foto aí, está aqui. Eu acho que ela está daí. Então, na realidade, todos nós sabemos de que quando nós pegamos, esquecemos do Pai, aí é onde nós se debruçamos, aqui sobre a face da terra, de que na realidade, meu querido e minha querida, esse ônibus aqui, que capotou, está capotado, que ele vinha com a romaria, não achei ela não, é do caminhão, do ônibus que está com o escrito, freio alternativo. Então, na realidade, aí vem o descuido do homem. O homem descuida-se de que ele que é o obrigado, ele que é o responsável por tudo que acontece aqui na terra. Então, na realidade, meu querido e minha querida, vamos pegando aqui agora. Gente, não é que eu estou errando o que estou fazendo, não. O que eu gosto de provar para vocês o que eu fiz, o que eu faço. Aquilo aqui, ó, pega aqui, meu bem, pega aqui. Segura essa aqui para mim. Vou pegar. Segura essa aqui.
Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora a realidade do quando nós mudamos de uma coisa para outra. Vamos pegando aqui nesse aqui. Esse ônibus aqui, ele foi para a Romaria lá de São Paulo, lá para Pernambuco primeiro lá, a Romaria. Está capotado aqui. Mas olha aqui, outra coisa que eu fiz aqui. O descuido nosso, isso aqui é a foto de uma carreta. Se vocês olharem essa foto aqui, essa carreta, ela está com os pneus careca, os pneus estão careca. A mesma coisa desse ônibus aqui, com as peças enferrujadas desse jeito aqui. Aí vocês entraram no ônibus, o motorista entra no caminhão, na carreta, e vai viajar. Vocês pediram para olhar se aquele ônibus por baixo estava tudo normal? Não, não pedimos. Então, nós entregamos na mão de Nossa Senhora Fulana, ela vai nos guiando até chegar lá e na volta, aí vão todo mundo orando. Mas aqueles santinhos que vieram ali dentro daquela... Eu porque não lembrei de procurar. Eu não fui lá depois que tiraram o ônibus, era para ter ido. Muitas medalhinhas daquela ficaram na terra. Agora você pensa bem, uma defensora daquele povo que naquele ônibus todinho, as medalhinhas dela ficou lá no chão, na lama. Ela não pôde se proteger nem com a sua imagem. Subiu. A imagem era para ter ficado lá no galho de pau, lá perfeitazinha, alguém chegar e pegar ela e beijar ela, perfeita, sem nenhuma sujeira. Mas ficou na lama lá, acabou aquilo lá e não existe mais. Então, na realidade, meus queridos, quem não dá conta de livrar-se, vocês entram lá na internet e falam assim, vídeo cacetada de andor, de procissão, vocês vão ver o quanto de santo que cai no povo carregando, cai para um lado, cai para outro, tomba lá, quebra, vira só pedaço. Como que uma imagem daquela que não se defende? Uma casa quando pega fogo, que as imagens tudo pega fogo, mas assim como fica um gatinho lá no cantinho que não morreu, fica um pedaço da imagem também, fica um pedaço da Bíblia. Aqui a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi conservada. Olha aqui, meu querido. Essa aqui é uma palavra de Deus. Era. Você tem coragem de pegar essa Bíblia aqui com ela debaixo do braço e ir para a sua igreja? Quando chegar lá, você vai ser criticado até pelo líder. Até pelo líder. Esses livros aqui, ó, todos são descartáveis. Olha aqui. Nada aqui da terra que é feito pela mão do homem, ele é eterno. Eterno é o que Deus fez. O sol, a lua, as estrelas, o vento, o fogo. O fogo, o homem pega ele, põe ali, faz uma corvarinha, põe fogo ali, faz sua comida. Queima a sujeira que tem por ali. A água vem. Eu tenho vídeo, falo sobre a senhora, quero fazer outro vídeo mostrando isso aqui. Aliás, vou ter que fazer outro vídeo, que eu estou observando umas coisas aí difíceis e vou passar no ar para vocês verem. Tudo quanto é sujeira que vem daquelas enchentes, tudo descendo, vai, até chegar no mar. O mar é obrigado não. Deus deixou o mar para ele já fazer isso. O mar purifica a água e manda tudo de volta para nós por dentro da terra, aonde nascem os córregos, os regatos, os rios, aqueles rios grandes também, que vai juntando aquela água, voltando tudo para o mar, tudo cheio de sujeira, e o mar vai. Aí o homem achou lá debaixo da terra aquela sujeira toda, aí aquela sujeira toda vai acumulando no fundo do mar. Aonde não é tirado o petróleo, aí dali vai criando, quando pensa que não, dá um vulcão, aquilo sobe, pega fogo. Você pega umas latas que tem muito, vai lá e pega lá, fulano, quem faz? Pega muito resíduo, muito trem, põe dentro de um balde lá, fecha, põe uma mangueirinha, ali gera o gás, ele põe lá para cozinhar comida. Tem muitos que faz isso. E é real mesmo. Aquele trem está no fundo, aí eles vão lá e tiram, puxam nas máquinas e faz o petróleo. É a sujeira que veio para dentro do mar. Eu vou fazer um vídeo, tenho que fazer um vídeo sobre o açude lá de Muquem. Lá no Ceará aparece, o açude de Muquem, na limpeza deles. Aí eu já entrei em muitos lugares, pegando muitos açudes, muitas represas, fazendo a limpeza. Desce tudo para o mar aquilo lá. Já pesquisei, não é aproveitado aquela limpeza, aquelas pastas, aquela espuma.
que é tirado, nada vai... Olha, estou vigiando a hora aqui. Já deu o horário de eu terminar, meus queridos. Então, meus queridos, lembre-se que Deus é que fez o céu e a terra. Louvado seja Deus que nos concedeu, que nos deixou as coisas maravilhosas. E bendito seja aqueles que buscam a verdade no nome de Deus, no santo nome de Deus. Mas eu não vou falar que aqueles que buscam os nomes na idolatria que foram feitos pela mão do homem, o que será deles? Então, na realidade, quando nós traímos ao Pai, traímos muitas das coisas. Ali eu pus ali, ó, no último ditadinho eu pus ali, Deus está comigo e também com todos aqueles que creem no seu nome. Então, na realidade, Deus não despreza quem está ali. Mas, meu querido, é Deus do céu levando ao céu. Louvado seja Deus por tudo que nos concede. Ponto final, começa outra linha aqui. Bendito seja aqueles que buscam a verdade no seu santo nome. Então, na realidade, eu pus mais aqui. Levamos a verdade ao Senhor, que dele nos concede a bondade. Se nós levarmos a verdade, nós estamos com a verdade e nós temos condições de Deus nos conceder as coisas boas para nós. Deus está presente em mim, Batatinha. Olha lá, Deus está presente em mim, em todos aqueles que seguem seus caminhos. Mas quando você desvia do caminho de Deus e vai para outros caminhos, eu não sei onde você vai parar. Mas, meus queridos, com muita paz, com muita alegria, olha aqui, todos os dias, de manhã cedo, eu estou no Facebook Silva Carlos Silva, 10 underline, e também no X, Carlos Silva Batatinha, 10 underline. Todo dia de manhã, 7 horas, 7h15, eu estou no ar durante... Que vai sair no WhatsApp é 6 minutos e 50 segundos. Agora eu fico ali no X e no Facebook Silva Carlos Silva, até tem dia que passa até para 15 minutos. Todos os dias, de segunda a sexta, e sábado e domingo, é 30 e 35 minutos no ar também, no X. E o filme, o vídeo, até o meio-dia, 1 hora da tarde, já está no ar também para você analisar pelo YouTube, assistir e ver as palavras que são positivas e negativas. Com muita paz e alegria, meus queridos e minhas queridas, estive com vocês, estarei amanhã novamente e louvado seja o nosso Deus que nos concede boas coisas. Paz de Cristo.